Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sextou, né? Delícia. Vamos lá, vou moderar a aula da Pro Andreia. Nossa aula de hoje, memórias são dos pretéritos, habilidades, mas antes, tema da aula. Memórias literárias e tempos verbais. Primeira habilidade, Pro, dei um print na tela, por favor. EF69LP44, EF69LP47. Andreia. Bom dia, sétimo ano. Bom dia, Elaine. Bom dia. Professores e alunos. Vamos aos objetivos da aula. Analisar o texto literário do gênero textual memória como manifestação artística e cultural, de modo a valorizar essa produção, e analisar os efeitos de sentido decorrentes dos tempos e modos verbais no gênero textual memória. Bom, nós estamos continuando a última sequência, sequência 4, e nós estamos na aula 3, páginas 47 e 48, ok? Vamos lá, primeira acolhida. Por que as memórias são dos pretéritos? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. Por que as memórias são dos pretéritos? Então, a Ana Júlia e o Eduardo colocaram. Porque são memórias, está no passado e passado é pretérito. Isso, muito bem. Ana Clara, Ana Carolina, acontecimentos passados. Vamos lá. O Pedro Henrique, porque estão no passado. A Melissa, porque estão no passado. Vou ler uma aqui do Samuel. Tá. Samuel colocou assim: porque não podemos ter memórias de coisas que ainda não vivemos. Boa, Samuel, muito bem. Muito bem. Aqui, ó, porque Tem são mais? memórias que já aconteceram, porque já foi feita no passado, o Daniel colocou. Heitor, porque são acontecimentos passados. Então tá bom, ótimo. Então, eu poderia ter colocado, né, que memórias são dos passados, ou memórias são do passado, poderia ter colocado também, mas eu coloquei pretéritos exatamente para ficar reforçando, né, os tempos verbais aí, que hoje é um pouquinho de tempo verbal a nossa aula. Mas antes disso, eu vou perguntar para vocês também. Aí vou dar um minutinho e vocês coloquem no chat para nós. Eu preciso dos verbos aí, né? Eu falei de pretéritos e falei de tempos verbais. Eu quero que vocês coloquem aí no chat
o que é verbo, né? O que expressa essa palavrinha? E também, quais são os modos verbais e os tempos? É só citar, tá bom? O verbo só que coloca um conceitozinho, uma definiçãozinha aí, mas tempos e modos, só citar os tempos e modos. Vamos lá. 1 minutinho e meio para vocês. Vamos lá, então. Ó, Ana Carolina, da Escola Levi Carneiro, estão bem atentos aí. Verbo é uma ação. A Isadora colocou ações. Vamos ver aqui. A Nicole colocou modo verbal indicativo, subjuntivo e imperativo. A Nathalie colocou tempos, pretérito, presente e futuro. E a definição de verbos, acho que todos, viu, Andréia, colocaram como ação. Tá? Então, vamos lá. Pode voltar para mim? Pode colocar o próximo slide? Isso, ó, prestem atenção. Eu coloquei para vocês. Eu entendo, a maioria sempre coloca isso mesmo, né? Que verbo é a palavra que expressa a ação, não somente ação, né? Então, é disso que a gente vai falar agora. E modos verbais, eles colocaram? Sim. Quais são os modos verbais? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Boa. E tempos verbais? Presente, pretérito e futuro. Presente, pretérito, isso, tá. Olha só, deem uma olhadinha aqui na tela agora. Eu coloquei uma definição de verbo para vocês, que é o seguinte. Eu não só coloquei, eu coloquei a ação... Peraí. Ó, pode até mudar isso daí. Não é ação. É fato, acontecimento que eu queria, tá? Tem uma palavra errada aí. Então, é palavra que expressa fato, acontecimento. E não ação só. Era exatamente isso que eu não queria. Eu não sei por que está ação aqui, ó. Palavra que expressa fato, acontecimento. Dá para consertar agora ou não? Dá para consertar? Deixa eles consertarem para a gente, ó. Isso, palavra que expressa fato, acontecimento. Porque se eu deixo só ação e acontecimento, na minha cabeça, são as mesmas coisas, ação e acontecimento. Agora, fato e acontecimento, não necessariamente. Estou querendo dizer o quê? Todo fato, nem todo fato é um acontecimento. Mas todo acontecimento pode ser um fato. Ai, professora, você complicou a minha cabeça agora. Se eu disser para você, eu tenho uma bicicleta, não existe um acontecimento aí, nenhuma ação, mas é um fato, ok? E estou falando de fato, não contrapondo fato e boato, não, fato, ok? De ser uma negativa, uma afirmativa, uma exclamativa, mas um fato. Tá? Estou te dizendo alguma coisa, não estou contrapondo. Então, presta atenção. Se a gente falar que é só ação,
dá um problema aí, né, Elaine? Sim, a gente sim. acaba, às vezes, não conseguindo identificar o verbo. Ele pode indicar ação, estado, fenômeno da natureza, mas ainda assim eu prefiro complementar que verbo é a palavra que expressa fato, acontecimento. Tudo bem? Tem algum comentário? Se precisar, você pode me interromper. Não, a Projúlia só confirmou o que você disse. Ela disse. Ah. Projuliana, desculpa. Sempre disse isso. O que acontece, movimenta, ter algo é um fato sem acontecer. Sim, ok. Muito bom. Então, vamos lá. Modos verbais, então. Só que eu disse que é uma palavra que expressa fato, acontecimento, num determinado tempo e num determinado modo. Então, quais são os modos? Nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O que o modo indicativo indica em relação ao fato, ao acontecimento? Certeza. Né? O subjuntivo indica dúvida, possibilidade. E o imperativo indica ordem, indica orientação, indica conselho, indica súplica. O principal aí do imperativo é a ordem. Tá? Tempos verbais. Quais são os tempos verbais, então, do modo indicativo? Eu fiz 2 quadrinhos aí, só para vocês terem uma noção do geral. Nós iremos enfatizar esses 3 que estão grifados aí em amarelo, ok? Então, tempos verbais do modo indicativo. Presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Tempos verbais do modo subjuntivo. Presente, pretérito imperfeito e futuro. Ok? Então, deixei claro aqui para vocês. Vamos falar de quais? Desses 3 que estão grifados, ok? Pergunta aí para a gente. Aliás, eu vou perguntar, você vai responder. Eu vou olhar. O que é o pretérito imperfeito? O que vocês sabem sobre pretérito imperfeito? Vão colocando para mim sobre o pretérito perfeito também, só que coloca pretérito imperfeito, o que vocês entendem por isso? O pretérito imperfeito e o mais que perfeito. Vão colocando aí para mim. Porque são esses 3 que nós vamos utilizar para produzir memórias literárias. Ou, para que a gente conte algo que aconteceu no passado, nós vamos utilizar esses tempos verbais. Ok? E, principalmente aí, direcionando para o modo indicativo. Tá? Não que a gente não utilize aí o pretérito imperfeito, às vezes, né, num período composto, mas não é o caso agora. A gente vai primeiro entender um pouquinho por que pretérito. Tudo bem? Tem, Elaine, alguma resposta? Aqui, ó. Ação contínua no passado. Esse é qual? O imperfeito? Imperfeito. Boa. Passado não concluído. Passado não concluído, imperfeito. Um acontecimento que começou e não terminou. Pode ser também. Aí temos que outro. É um fato ocorrido sem concluir. E o perfeito, fato ocorrido e concluído. Concluído. E o mais que perfeito? Vamos ver aqui. Tem mais que perfeito? Imperfeito, então não concluído. Ainda não. Certo? Perfeito, concluído. Eu explico assim, ó. Se o imperfeito é não concluído, penso na palavra imperfeito mesmo, né? E o perfeito é concluído, o que é o mais que perfeito, então? Mais que concluído? Então, eu poderia dizer que o mais que perfeito é passado do passado, ok? Então, por exemplo, todos os tempos têm como ponto de partida o presente, certo? Então, hoje, sexta-feira. Qual é o passado da sexta? A quinta. Certo? Então, ontem é perfeito, pretérito perfeito, ok? Em relação a hoje, que é presente. E anteontem? Pelo amor de Deus, não é antes de ontem. E anteontem? O que é anteontem? Não é 2 vezes passado em relação a hoje? Então, anteontem será mais que perfeito. Ok? Então, por exemplo, se eu estou contando alguma coisa, ou estou escrevendo algo sobre o passado, então, para o passado que é mais próximo desse presente, eu uso o perfeito. Para o passado que está mais distante, e ele já é passado desse passado, eu uso mais que perfeito. Como, professora? Por exemplo, ontem, suponhamos que na quarta-feira, eu tenha pedido uma produção de texto. Certo? E ontem eu corrigi a produção de texto. Estou te contando hoje. Então, eu vou dizer assim.
Ontem eu corrigi a produção de texto que você fizera anteontem. Esse é o correto, ok? Mas o que é muito comum no coloquial é usar 2 vezes o pretérito perfeito, né? Então, por exemplo, eu falaria, ontem eu corrigi a produção que você fez. Não. Ontem eu corrigi a produção que você fizera. Ok? Tudo bem? Tem algum comentário? Não. Não? Tudo bem, gente? O que a gente vai focar aqui nem é o mais que perfeito, mas eu achei que precisava falar. É o imperfeito e o perfeito. Vamos aos exercícios. Prestem atenção. Deixa eu colocar essa explicaçãozinha. Pode deixar essa aí, ó. Explicação, então, entendendo o pretérito, ó. Quando os fatos ocorrem em um momento anterior ao atual, empregamos o pretérito, ok? Então, eu só deixei aí o presente para vocês terem uma noção do que é o atual. Então, ó, eu entendo, presente, eu entendia, imperfeito, né, não concluído, eu entendi, perfeito, concluído, e mais que perfeito, eu entendera, certo? Se fosse cantar, eu canto, eu cantava, eu cantei, eu cantara, né? Eu falei o se fosse o ir, partir, eu parto, eu partia, eu parti, eu partira, ok? Seria mais ou menos isso, tá? Então, vamos lá. Próximo. Eu coloquei o texto novamente, mas nós não vamos passar pelo texto de novo. Nós vamos direto para os exercícios. É aquele mesmo texto de ontem, ok? Se precisar, a gente volta. Mas eu coloquei os trechos aí todos para os exercícios, ok? Vamos lá, então, para as atividades. Primeira. Lá. Leia o fragmento a seguir. Tem uma palavrinha aí, destacada, o quase, tá? Quase usava lupas e binóculos, mapas e ferramentas de escavação, igual a um detetive cheio de trabalho e talentos. Pode ir, Elaine, agora você. A palavra quase, destacada no texto, reflete uma ideia de que, no passado, o avô realmente usava os equipamentos, o avô raramente usava os equipamentos estavam sempre à disposição do avô, que apenas os usava às vezes. O avô não usava os equipamentos, mas a procura era tão intensa que, por pouco, não os utilizara. Prestem atenção. Esse exercício está na apostila, na página 45, e eu coloquei porque nós não fizemos ontem, e como nós estamos falando da questão da produção também relacionada às palavrinhas que nós utilizamos, então, coloquei esse exercício. Vamos lá. Esse quase, o que ele indica? Vamos lá, 1 minutinho para vocês responderem, por favor. Voltando, então. A aluna Samira colocou letra D, a Samira e o André. Deixa eu ver aqui. A Promaria, letra D. O aluno Jonathan e a Vitória colocaram letra D. Luigi colocou letra C. Marcele, letra D. Daniele, letra D. A maioria colocou letra D. Tá. E o Felipe colocou a C também. Opa, C não, hein? Os equipamentos estavam sempre à disposição do avô, que apenas os usava às vezes. Não, ele quase usava. Um professor colocou, acho que era o professor Fábio,
Ele colocou uma explicaçãozinha aqui que foi legal, já não lembro. Se você achar, me fala, Elaine. Então, na verdade, esse quase significa que não fez, né? Quase, não chegou a fazer. Existia a possibilidade de, mas ele não fez, certo? Ou a possibilidade, ou o desejo de, mas não concluiu, certo? Achei aqui, ó, doutor Fábio. Quase significa que teve a possibilidade, porém não realizou a ação. Boa, Pro, obrigada. Então, vamos lá, letra D é a correta. Próxima questão agora. Essa, se não me engano, essa está na apostila sim. Então, você já estudou os verbos durante a sua trajetória escolar. Hoje veremos a função dos verbos no gênero textual memória. Para isso, leia o fragmento retirado do texto, As Mais Belas Coisas do Mundo. Quando eu expliquei o mais que perfeito, foi porque eu sei que existe sempre uma dúvida em relação ao verbo. Mas os exercícios são para pretérito perfeito e imperfeito, ok? Então, olha só, eu entendi que o meu avô era como todas as mais belas coisas do mundo juntas numa só. E entendi que fazer-lhe justiça era acreditar que, um dia, alguém poderia reconhecer a sua influência em mim e, talvez, considerar minha pessoa algo semelhante. Como maior erro ou virtude, eu prometi tentar. Então, eu tenho entendi, era, entendi, prometi. É possível identificar se as ações do narrador-personagem ocorrem no presente ou no passado? Podem responder aí, não vou dar tempo. Vamos lá? Que assim a gente passa para o outro. Estão no presente ou no passado? Só responder, presente ou passado? Aqui, ó, o Lucas disse passado, Douglas disse passado. Pro Eunice passado, a aluna Sara passado. Boa, isso mesmo, estão no passado, né? Estava bem simples, nós tiramos isso das memórias e nós sabemos que, na maior parte, aí, a menos que tenha alguma fala, alguma coisa que pode estar no presente, mas estarão no passado, né? Aí eu coloquei um outro exercício, pode passar, olha só. No trecho abaixo, identifique e destaque os verbos que estão no pretérito. Vamos fazer essa, eu vou dar um minutinho. Só retirem, então, né? Quais são os verbos que estão no pretérito nesse trechinho? Vamos lá. Um minutinho para vocês. Verbos no pretérito. E aí? Vamos lá. O aluno Ayrton colocou tinha. Pedro também colocou tinha. Reluziam. Percebíamos, dizia, tornava, acolhia. Ok. Certinho. Vamos para isso. Coloquem a resposta para eles. Olha só. Eu só perguntei no pretérito, né? Não estou ainda pedindo para diferenciar perfeito ou imperfeito. No entanto, eu coloquei a explicação para complementar isso, né? Então, o tinha, reluziam, percebíamos, dizia, tornava e acolhia são os verbos que estão no pretérito e estão no pretérito imperfeito, né? Todos os verbos estão no pretérito imperfeito do indicativo, tempo que expressa um fato que acontecia no passado com frequência, de forma contínua, ok? Então, vamos lá. Próximo, acho que dá tempo. Dá tempo, sim. Nós vamos fazer sem dar tempo para vocês. Vocês vão falando para a gente. O que eu preciso agora? Nós vimos que eles estão, os verbos, os que estão aí grifados, no pretérito imperfeito.
Como eles ficariam se nós passássemos para o perfeito? Algo que eu fiz, põe a palavrinha na cabeça aí, ontem. Põe a palavrinha na cabeça, ontem, e vai mudando. E vão mudando. Tem resposta? Como Ainda vai ficar? Tinha o ar de um caçador de tesouros, vai ficar o quê? Em vez de tinha, vai ficar? Em vez de tinha. Tem um disse, Tem um ok. Teve, reluziram, percebemos, disse, tornou, acolheu. Pode colocar para eles rapidinho a resposta dessa? Isso, ó, teve, reluziram, percebemos, disse, tornou, acolheu. E eu coloquei aí o pretérito perfeito do indicativo, expressa um fato que já ocorreu, foi concluído, está acabado. E assim como a aula também acabou. Beijo para vocês, bom fim de semana e até terça. Avaliem a aula, por favor. Obrigada, Elaine. Obrigada, produção. Até sexta. Tchau, tchau, pessoal. Ou, até semana que vem, né? Até, beijo. Para garantir